Mês de janeiro, sempre mês de aniversário da igreja, né? A gente não é de fazer festas, mas sempre lembramos do aniversário da igreja. E esse ano nós estamos fazendo 70 anos, né? 1954, 70 anos. Domingo que vem receberemos um pastor convidado que estará conosco também ministrando. Então, celebrar, né, a nossa história como igreja, a nossa missão como igreja. Pensando nisso, eu queria tratar de um tema hoje, né? Já tivemos domingo passado a Sol, Jonas e os irmãos todos aqui, no nosso primeiro domingo de janeiro. Nesse segundo domingo, queria conversar sobre o tema a igreja e as pessoas. A igreja. Quem aqui é a igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus? O que é a igreja? É o corpo de Cristo, correto? Então, a igreja, no sentido do corpo, no sentido também da organização, a igreja e as pessoas. Eu acho que não há exemplo melhor para a gente olhar do que a gente olhar para o modelo de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Como Jesus se relacionou com as pessoas, como foi a maneira de Jesus viver com as pessoas enquanto esteve aqui na terra, e assim poder trazer para a nossa vida como igreja. Amém, irmãos? Então quero convidar você para abrir a palavra de Deus lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 27 ao 32, pensando nessa temática, a igreja e as pessoas. Estou vendo ali os pastores Bert e Alzira, acho que chegaram um pouquinho depois, não sei se apresentou, mas bem-vindos de volta ao Brasil, né? Sempre lá e cá, bem-vindos à casa e ao país também. Logo, logo, com certeza terão algum momento aí para poder compartilhar conosco também a palavra de Deus. Encontraram aí Lucas, amém? Sim ou não? Lucas capítulo 5, 27 em diante. Só que nós já vamos ler e meditando. Então nós vamos ler alguns versículos já e meditando. Vamos ler primeiramente o versículo 27 de Lucas capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Só esse versículo por enquanto. O que está acontecendo? Olha para a sua Bíblia, olha para o texto, né? Olha para o texto, leia a palavra de Deus e medite. Vamos olhar juntos para o texto. O que está acontecendo aqui já nesse versículo? Diz que Jesus vê alguém, Jesus enxerga alguém, correto? Jesus enxerga as pessoas ali ao seu redor. Quem que era a pessoa que Jesus enxergou aqui, gente? Jesus, imagina o seguinte: Jesus está caminhando no seu ministério, ensinando, caminhando ali, e ele está ensinando, e de repente ele vê alguém. Claro que tinha uma multidão, tinha várias pessoas com Jesus, mas ele enxerga uma pessoa, ele enxerga alguém. Ok? Olha para o texto, vamos refletir juntos o que o texto está dizendo para nós. E quem que era essa pessoa que Jesus enxergou aqui? Um publicano, um coletor de impostos. Tem duas coisas ruins, vamos dizer assim, né, nessa pessoa. Ele não era alguém do meio religioso, né? Ele não era nenhum dos mestres da lei, ele não era nenhum dos discípulos, não era nenhum religioso. Ele era alguém fora do meio religioso, mas Jesus enxerga essa pessoa. Olha que interessante. A gente, às vezes, com a mentalidade religiosa, a gente parece que só enxerga, né? Assim, o irmão, né? Até os termos irmão, graça e paz, irmão, e a gente não olha para o lado, que tem alguém que está de fora do meio religioso. Jesus, ao contrário de nós, ou de alguns, Jesus enxergou essa pessoa. Ok? E não só era um publicano fora do meio religioso, mas ele era um coletor de impostos. Quem era essa pessoa nessa época? Era um cara inimigo dos judeus, inimigo de Israel, que era um judeu que trabalhava para Roma. Em outras palavras, assim, sendo bem prático, era um traidor, né? É aquele cara que você diz assim: nos traiu, está trabalhando contra nós. Só que ele estava ali e Jesus enxergou esse cidadão. Você aí que é daquele partido, ou daquele lado, daquele outro lado, a hora que cita aquele nome, né? Aí você já sobe o sangue e já está pensando um monte de besteira, acusando e tal.
Imagina se fosse essa pessoa aqui, esse coletor de impostos, né? Alguém daquele outro partido que você está aí brigando e tal, 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 tal. Diz a palavra de Deus, está no texto, a gente só está lendo o texto, correto? Jesus enxergou ele. Ok, gente? Estão comigo, sim ou não? Não era religioso, não veio na igreja, não era de falar esses termos que muitas vezes nós falamos, mas Jesus enxergou essa pessoa.